no nosso quadro História da Minha Vida, gente, nesse domingo da ressurreição, que estamos celebrando aqui a alegria do Senhor, é com imensa alegria e emoção que trago para vocês o testemunho do meu irmão. Literalmente o meu irmão de sangue, né? O Diego, o Diegão. Todos vocês acompanharam, lutaram durante um ano inteiro com a campanha do Diego e continuam lutando com a gente pela total reabilitação dele. E hoje, como graça de Deus, trouxemos ele aqui para testemunhar as maravilhas de que o Senhor pode fazer tudo novo, de que o Senhor pode renovar todas as coisas. Seja muito bem-vindo, meu irmão lindo do meu coração, filho do meu coração, para hoje contar para esse povo de Deus e agradecer a cada um que, direto ou indiretamente, estiveram com você, estão com você, estão com a gente. Bom dia! Bom dia, Aninha, bom dia, povo de Deus, bom dia, pessoal da produção aí por trás. É uma graça, é uma dádiva estar aqui para testemunhar a graça de Deus na minha vida e deixar um pouco do amor de Deus aqui, né, através desse testemunho. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Você que está rezando com a gente, continua. Convida todo mundo que precisa ter essa experiência com Deus. Você também pode ressuscitar neste dia. Vem com a gente, nesse testemunho. Assim, é muito complicado falar desse testemunho no tempo que a gente dispõe na televisão, por isso seja um colaborador que a gente precisa de mais tempo. Mas é delicado realmente. E primeira coisa, a introdução desse testemunho é dizer que a graça de Deus, o amor de Deus já permeava a minha vida antes do acontecido, né? Eu me converti verdadeiramente aos 19 anos de idade, fiz a minha primeira Eucaristia com 19 anos de idade, lá na comunidade Shalom, e de lá eu conheci a Deus e não larguei mais, né? E aí quando a gente conhece a Deus, de fato, o Deus verdadeiro, não o Deus das nossas ideias, mas o Deus ressuscitado, a gente é incumbido de uma sede que não se sacia até encontrá-lo, e tem que encontrá-lo todos os dias. E aí, por ser bastante devoto, bastante engajado, eu resisti muito para fazer a cirurgia de redução de estômago, né? Porque eu via muito como pelo lado da virtude, pelo lado do pecado da gula. E eu, como muitas pessoas, tenho a ideia que quem é obeso mórbido é preguiçoso, não emagrece porque não quer. Mas aí eu percebi, eu cheguei à maturidade que a obesidade mórbida é uma doença, é uma dificuldade, vocês vão ver aí o Felipe falando sobre isso. E aí eu cedi, coloquei em oração e Deus disse, faça, meu filho. Depois de 4, 5 anos tentando, em 15 dias, quando foi da vontade de Deus, a gente conseguiu a cirurgia. E aí dia 13 de março de 2015, eu fui submetido à cirurgia. Foi um sucesso, foi muito bem executada. E com 3 dias eu fui para casa, 3, 4 dias eu fui para casa. E o que aconteceu foi que em casa eu sentia já algumas dores, um calor e tal. E achava que era problema de gases, porque né, na área da saúde, todo mundo que faz cirurgia, né? Porque fala demais, meu filho. Aí você até é com gases, né? E não era gases. Era uma dor incomensurável, assim, sabe? E sentia muito calor. Até que no dia 19, dia de São José, do nosso pai, eu fiquei muito aperreado e disse, peraí, São José, eu preciso, meu intestino precisa funcionar, porque desde a cirurgia eu não tinha funcionado ainda, não tinha defecado ainda. Então isso estava acendendo uma luzinha, eu estava ficando assustado. E aí, por providência divina, a fisioterapeuta Marina Bastos estava lá comigo, minha ovelha, junto com o meu irmão de comunidade, também irmão de comunidade, o Ítalo Rigoberto, que é enfermeiro. E eles dois fizeram os primeiros procedimentos para comunicar ao médico o que é que eu estava sentindo. E aí eu estava com a saturação caindo, a respiração estava ruim e tal, e aí, urgente, vamos para o hospital. Ao chegar no hospital, já com muita dor e tal, e aí o Felipe me disse, olha, Diego, a gente vai ter que te reoperar, porque provavelmente você teve fístula, né? Que é um processo que rompe o estômago e aí dá uma infecção. Só que quando eles me abriram de novo, era uma infecção muito grande e precisou de
muita coisa para lavar e tal, mas essa reabordagem também foi boa. O Felipe me disse que quando eu desci do centro cirúrgico para UTI, ele disse que eu desci falando, não, tô bem e tal, não sei o quê. Só ia precisar para ir para UTI mesmo para ficar de observação e tal. Ele tinha até, era otimista, achava que a gente ia ficar um dia na UTI. E aí, a partir daí, foi só descendo, né? Realmente eu paralisei tudo, né? Fiquei como morto, né? O que eu sei são as coisas que as pessoas me contaram, né? Foi as informações que chegaram a mim. Meu rim parou, o fígado deu problema, eu tive vírus paralítico, tive pulmão de Sara. Nada funcionava, exceto o cérebro e o coração. Graças a Deus, né? E aí, nesse processo, lá na UTI, no mesmo dia, eles fizeram uma oração, a Aninha motivou essa oração. A Aninha, ela, né? Motivou essa oração. E aí, teve uma palavra de profecia que foi o que norteou todo o processo da minha ressurreição, né? Lá Nosso Senhor falou através de uma irmã, a Verônica, que, segundo a passagem de Abraão, como Deus disse a Abraão que ele não queria Isaac, assim Deus dizia para Aninha que ele não me queria, que aquilo ali era uma adversidade, né? E a Aninha agarrou nisso com unhas e dentes. E aí saiu lutando todo esse processo, né? Tanto para tocar o coração de Deus, para que permitisse que eu vivesse, e também para tocar o coração das pessoas para que doassem, né? Para que a divina providência agisse. São as duas esferas desse grande milagre, né? Mas Deus agiu. E aí a Aninha se agarrou com unhas e dentes e mergulhou dentro da minha comunidade. Eu sou membro consagrado da comunidade Face de Cristo. E aí a comunidade abraçou a causa, entraram em oração, em comunhão, em adoração, em vigília, programaram eventos como o Pré-São João, o Bazar. E aí tudo isso foi sendo sinal da providência divina, né? E a graça de Deus foi agindo na equipe médica, dando o discernimento, dando a iluminação necessária para que tipo de procedimento fazer a partir do momento. Mas o que de fato é importante pautar é que lá dentro da UTI eu fui tomado de vários sentimentos. E por providência divina, as minhas irmãs conseguiram colocar um quadro de Jesus misericordioso lá dentro. Que este quadro era o meu sustentáculo, era o meu diálogo que eu mantinha com Deus, era a minha forma de rezar. Eu não falava, eu não me movia, eu só enxergava. E aí os meus olhos olhavam Jesus e eu dizia: Jesus, eu uno os meus sofrimentos aos teus sofrimentos. Eu quero estar contigo. E ele me confortava e ele me consolava. Lá na UTI eu era tomado de uma grande solidão. Fora o medo, fora a não compreensão das coisas, fora a preocupação com os meus pais, com a minha família, fora a preocupação com a comunidade, fora tudo isso. Depois de 4 meses, quase, eu saí da UTI, fui para o Valdemar de Alcântara, também uma providência divina. Passei quase um mês lá, depois fui para casa, em junho. Passei o mês de julho e em agosto teve o meu aniversário. Foi uma missa lá na comunidade. E aí, num misto de dor, de sofrimento e ficando calado, porque eu queria muito participar da missa, né? Quando eu cheguei na face, foi o momento que eu me desestruturei, porque fora que eu fitei os olhos no altar. E aí eu vi o sentido da minha vida. Voltar em casa foi muito bom, voltar à minha família, ao convívio dos que me amam, foi muito importante, mas ver o altar onde se funda a minha vocação, o meu chamado, ali eu me desestruturei. Se é que tinha alguma força ainda em mim, Nosso Senhor contou ali naquele momento de tirar tudo e deixar que só Ele habitasse. E aí foi graça, né? E se hoje eu estou aqui dando esse testemunho de forma muito concisa, é porque você foi tocado, você foi evangelizado, você foi motivado a sair do seu conforto, a sair do seu lugar, para se colocar diante de Deus e dizer: Deus, eu quero que esse rapaz viva, eu expresso a minha vontade agora, mas que seja feita a tua vontade. E quando a nossa vontade casa com a vontade de Deus, a graça acontece. Então,
Vocês pediram, vocês clamaram, a minha família clamou, a comunidade clamou, a igreja clamou. Os meus irmãos, os nossos irmãos separados, várias denominações pediram pela minha cura, pediram pela minha ressurreição, e nosso Senhor me trouxe de volta à vida, né? E Ele não me trouxe de volta à vida faltando, Ele me trouxe de volta à vida completa. Eu não estou entrevado numa cadeira de rodas, se estivesse seria glória a Deus, porque eu estou vivo. Hoje eu caminho com a ajuda das muletas e de órteses, mas daqui a pouco eu saio disso. E teve todo um processo fisioterápico que não dá tempo pra gente ir elencando tudo isso, porque é muita coisa. Mas o que tem que ficar evidenciado é o amor de Deus, a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus que age na nossa vida. A partir do momento que a gente acredita naquilo. A partir do momento que a gente tem a coragem de sair do nosso lugar, de confrontar os nossos sentimentos, a nossa vontade com a vontade de Deus e acolher o que Deus quer. Deus faz o impossível. Deus faz a graça acontecer. É algo que é concreto, é algo que é palpável. Não é simplesmente um símbolo, não é simplesmente um exemplo, não é simplesmente uma moral, uma postura de vida, é real. Deus faz, Deus age. Então, minha gente, se eu fui ao extremo, se eu fui o mais baixo, se eu fiquei realmente num alto grau de complicação, e saí, estou aqui hoje falando para você, testemunhando a graça de Deus para você, com o coração batendo em comunhão com o coração de Deus, é porque é possível. Não se percam nos seus impossíveis. Não olhem para Golias como um gigante, mas como Davi disse, é apenas um gigante. E se agarre às promessas de Deus, que foi o que a minha irmã fez. Muitas pessoas falam do testemunho dela, que é muito maior do que o meu. O testemunho dela de se agarrar à promessa de Deus. De lançar a promessa de Deus lá longe e dizer, é para lá que eu vou. Não importa as adversidades, as dificuldades, os problemas. Esse menino que não reage, a barriga que não baixa, esse pulmão que não funciona, esse respirador que não importa. A promessa de Deus estava lá. E ela foi incumbida dessa graça do Espírito Santo de ser essa missionária. Além de irmã, além de amiga, além de companheira, essa missionária. De se abraçar da vontade de Deus e confiar na promessa de Deus que se cumpre. Os dons de Deus são irrevogáveis. Deus prometeu e Ele cumpriu. E eu estou aqui, graças às orações de vocês e graças às doações de vocês. Deus lhe pague. Eu posso viver aí 100 anos que não vai ser suficiente para retribuir. Né? Muito obrigado, Aninha. Muito obrigado mesmo, né? Você sabe. E louvado seja Deus por isso. Bendito seja Deus. Não tem nem muito o que falar, né? Mas eu acho que para terminar, eu cheguei pro Diego na UTI e perguntei se... O que foi que eu perguntei? Ela chegou para mim logo depois que eu acordei, já estava mais orientado. Aí ela me deu um direcionamento. Meu filho, olha, pense, discina, aproveite esse momento e veja se realmente é isso que Deus quer de você. Porque eu estava numa caminhada para o sacerdócio antes, né? Já estava com 3 meses de filosofia. E aí, quando ela perguntou isso, o que estava inflamado na minha alma saiu. E ela entendia o que meu lábio falava, né? Eu disse, Aninha, Deus só não permitiu que eu morresse para que eu fosse padre. Esse é o sentido da minha vida, por isso que eu me emocionei tanto ao ver o altar. Porque é para isso que eu existo, né? Desde a eternidade o Senhor já sonhava comigo nessa vocação, nesse chamado. Né? Dentro do ventre da minha mãe, ó, eu já te conheci, eu te formei aí para isso, para viver esse chamado, para viver essa vocação. Perfeito eu não sou. De jeito de santo eu não tenho. Forma de santo eu não tenho, até longe. Mas é assim que Deus me quer, o que eu posso fazer? Não diz que Ele só permite a treva porque Ele consegue brilhar muito mais forte do que ela. Então no meu pecado, onde abunda o pecado, superabunda essa graça. Né? Então é isso que Ele me chamou e é assim que eu quero responder, com sim, assim eternamente. Amém. Amém.
Voltamos daqui a pouco com Ceará Católico. Ceará Católico. Precisando de excelência no seu condomínio ou na sua empresa? A Rendes é a solução. Somos uma empresa especializada na terceirização de mão de obra. Atuamos em 4 áreas: portaria e zeladoria, promotores, degustadores e repositores, assessoria jurídica e administrativa, motoristas. Nossa busca constante por excelência traz a Rendes confiança e excelência nos serviços. Rendes, mãos que cuidam da sua empresa. Conheça nossos serviços. Informações 85 31 11 1200 ou acesse www.gruporendes.com.br. Estamos de volta com Ceará Católico. Ceará Católico.